Oiê, tudo bem com vocês? Já estamos na nossa videoaula 4 de Introdução à Robótica. Meu nome é Elisan Horba, sou professora de vocês de robótica desse curso. Ele é ministrado pelo Laboratório de Matemática da UBRA. A nossa aula de hoje é sobre transmissão de movimento e depois eu vou passar para vocês uma atividade. Mas eu gostaria de recordar o que foi solicitado na aula anterior, que é sobre deslocamento. Eu havia pedido para que vocês desenvolvessem um carrinho, elaborassem um carrinho com bastante criatividade usando reciclagem. E com esse carrinho, quem tivesse um motor em casa poderia fazer ele com uma bateria ou então elaborar alguma forma dele se deslocar. Porém, eu vi que algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se poderiam utilizar algum tipo de motor diferenciado. Eu coloquei lá também nos comentários, tá bom? Agora, eu gostaria de pedir uma outra atividade em cima desse carrinho que vocês devem ter elaborado, que é para nós descobrirmos como que nós fazemos para calcular a distância dentro de uma programação de um motor. Claro que o robô que vocês fizeram, na verdade, ele é só um projeto, é apenas a parte estrutural do robô, mas nós, na hora de colocarmos, de repente, um motor e fazer a programação dele, nós vamos precisar que você defina como que será para calcular a distância. Vamos citar um exemplo. Se eu quiser que esse robô ele ande um percurso de 80 centímetros, então eu vou ter que fazer esse cálculo baseado em quê? Eu posso fazer isso por tempo, a rotação por minutos, né? E eu posso fazer isso pela circunferência da roda. Existem outros métodos, mas eu vou me ater apenas esse. O que seria a rotação por minuto? É quando você gira o motor, quando o motor está girando, e aí você verifica no próprio eixo quantas vezes ele roda por minuto. Então aí é chamado de RPM, rotação por minuto. Ou então você quer calcular a distância que ele vai percorrer sabendo aí pela roda. Vocês lembram que eu expliquei? Roda é roda, pneu é pneu. Nesse caso, eu não sei se alguém de vocês utilizou alguma roda com pneu. Então aí, na hora de você fazer o cálculo do tamanho da sua roda, é importante que você calcule também o pneu. Mas quem acabou utilizando os recicláveis, que seria assim, tampinha de garrafa, algo assim, você vai calcular de acordo com o modelo que eu estou explicando ali embaixo. Olha, como calcular a circunferência de uma roda? Você vai pegar o extremo da parte da circunferência até a outra parte da circunferência contando com a roda, tá bom? Ali está a explicação. Olha, C é uma abreviatura de circunferência. Aí embaixo nós temos a imagem também para explicar um pouco mais. Esse R, que está grande ali, é do raio. E o π é uma nomenclatura padrão, que é como eles identificaram, se você abrir toda a circunferência, quanto que ela mediria. Então, seria circunferência vai ser igual a 2πr. Ou então, ao invés de você colocar 2r, você pode colocar o diâmetro total, que foi aquilo que eu expliquei. Você pega a sua rodinha e coloca de um extremo até o outro, tá bom? Muito bem. Por que eu gostaria que vocês calculassem a roda, medissem a roda que vocês utilizaram? Porque eu quero que vocês me respondam também na descrição do vídeo a seguinte pergunta. Numa mesa de 2 metros, tá? Você tem uma mesa com 2 metros e eu quero que esse carrinho faça um percurso de uma ponta da mesa até a outra ponta da mesa. Quantas vezes ele teria que girar a roda do carrinho para chegar na outra ponta? Gostaria que vocês fizessem esse cálculo e depois me contassem como que você fez para descobrir esse valor. Só que tem uma observação ali, olha, desconsidere o comprimento do carrinho, porque se você fez um carrinho de 20 centímetros, a sua mesa de 2 metros, você vai ter que desconsiderar esses 20 centímetros. Então, ele vai ficar com 1,80 m apenas para girar a roda, calculando a partir da roda da frente, tá bom? Então, essa é a atividade que eu gostaria de terminar, de concluir a respeito de deslocamento. E eu vou aguardar que vocês escrevam a resposta de vocês lá nos comentários do vídeo, tá bom? Agora sim, nós estamos começando a respeito da transmissão de movimento. Ali nós já temos um ursinho andando de bicicleta. Veja que na imagem ao lado eu estou dando algumas explicações. A corrente, ele é uma transmissão de movimento. Como que ela foi colocada ali? Veja, ela foi anexada numa coroa, essa coroa dentada. Ela se assemelha bastante também com a engrenagem. E ali os pedais seriam a parte onde você vai aplicar força.
Se nós tivéssemos isso no robô, seria o motor que faria isso. Nesse caso ali, é os pés do ursinho que está fazendo esse movimento. Se você for andar de bicicleta, quem faz a vez do motor é você. Quando você pedala, você aciona ali a coroa, e essa coroa dentada aciona a corrente, automaticamente ela vai acionar também a catraca lá de trás. Essa catraca de trás, ela de repente está anexada num eixo, esse eixo é que vai fazer rotacionar a roda da bicicleta no caso de trás. Então, a aplicação da força que você tiver realizando vai definir quanto que vai rodar a sua rodinha de trás da sua bicicleta. Interessante, né? Então, uma das transmissões de movimento através de corrente, vamos ver as próximas. As correias, ali eu gostaria de deixar definido que a polia também também serve de transmissão de movimento, tá? Veja naquele desenho ali no GIF, a polia motora ou condutora. Por quê? Agora pensando apenas na linguagem técnica, é importante você definir o que é a correia. É aquela parte preta que nós temos ali, e o motor, ele está fazendo girar a polia. Então, a polia é chamada de condutora. Muito bem? E a outra polia, que também está do outro lado, onde fica o carretel do fio, o carretel da linha ali, ele é a chamada de movida. É importante porque na hora que você for montar o seu robô, alguém de repente vai te perguntar, mas o motor vai aonde? Obviamente ele vai na condutora, na polia que for condutora. Se você for usar a polia, se você for usar de repente uma engrenagem ou outro item de transmissão, você vai acabar, mas você tem que saber definir exatamente, olha, onde que o motor vai, sempre na condutora, e o outro vai ser considerado a movida, e para que a gente possa exemplificar melhor. Aqui nós temos as polias. As polias, elas funcionam também semelhante às correias. Eu deixei até a imagem embaixo para exemplificar um pouco a respeito do eixo 1 e o eixo 2, porque eles têm uma mesma direção. Se você perceber ali, quando a polia condutora girar, a que é movida vai girar na mesma direção. Se uma tiver, no caso ali você vê o exemplo das correias, ela está girando no sentido anti-horário. Anti-horário é só você lembrar lá do relógio que gira ao contrário, então é anti-horário. Se fosse de acordo com os ponteiros do relógio, então ele seria o horário. Muito bem. Então, no caso ali do eixo 1 e o eixo 2, vai depender da condutora, para que lado que ele está girando. Se o motor está girando para anti-horário, ele vai anti-horário, e aí a movida vai acompanhar ele, tá bom? Isso ocorre nas correias, nas polias e também, deixa eu tirar aqui, nas correntes. Pode ver que os pneus de trás, ele está seguindo a mesma direção, que seria o anti-horário, dos pedais, ou seja, do condutor, tá bom? Onde está o motor, onde estão os pezinhos do ursinho. Uma outra transmissão de movimento são as engrenagens. E aqui nós podemos perceber que o movimento delas é contrário, ou seja, se uma está fazendo um movimento anti-horário, a outra está fazendo um movimento horário. Nessas duas aqui, olha, se você for perceber, a central, aquela menorzinha ali, ela está fazendo um movimento horário. Mas as outras duas que estão nas extremidades, elas estão fazendo qual movimento? Anti-horário. Então, as engrenagens elas funcionam dessa forma. Quem já teve curiosidade de saber como que funciona uma engrenagem, a parte de motor de uma vitrine dessas de bolo? Olha que delícia! Então, veja como que é simples. Se você observar na parte central ali, essa engrenagem, ela está ligada ao eixo que liga ao motor, e aí uma simples engrenagem faz o restante. Que a nossa próxima transmissão de movimento é a rosca sem fim. Eu coloquei ali do lado, para que vocês pudessem ver, um exemplo da Lego. Esse exemplo eu acho bem interessante porque ele está falando também sobre a caixa de redução. Esse conjunto de engrenagem está fazendo uma redução da velocidade. Às vezes você tem um motor muito rápido e você precisa reduzir isso. Olha a diferença entre o eixo verde e o eixo vermelho. Para você ver como eles se movimentam, é bem diferente, não é mesmo? Aqui a cremalheira, eu trouxe ela porque na aula anterior eu acabei esquecendo de mostrar esse GIF. Lembra que eu mostrei a parte do trem, poder vencer uma subida muito íngreme, é colocado uma cremalheira? Então aqui tem um GIF que ele também serve de transmissão de movimento. As rodas de atrito também fazem parte da transmissão de movimento. E um dos lugares onde elas costumam ser utilizadas é nas rodas gigantes. Olha que legal! E a nossa atividade de hoje sobre transmissão de movimento, eu vou pedir para que vocês façam uma maquete sobre rotação e translação do sistema solar,
tá bom? Aqui ó, eu deixei alguns modelos só para que vocês relembrem, qualquer coisa volta lá no vídeo. Nós temos as correias, as polias, engrenagens que podem ser utilizadas para fazer essa transmissão de movimento, tudo bem? Alguns vídeos no YouTube vão ajudar vocês também, né, para vocês descobrirem o que vocês têm dentro de casa de reciclagem e que possa ser utilizado. Eu vou aguardar as fotos dos projetos que vocês fizeram. Pode enviar para mim pelo e-mail, inscricão, sem o tio em cima, robótica2020@gmail.com. A nossa videoaula está acabando e a próxima aula nós vamos falar sobre peças eletrônicas. Então a gente vai sair um pouco agora da parte mecânica e vamos para a parte de eletrônica. Até mais, gente. Fiquem com Deus.